a noite fria sobre mim. Aleluia. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu saltarei, pulando e dançando em tua presença. Mais uma vez, quando a noite fria. Aleluia, vamos às vezes declarar. Quando a noite fria cair sobre mim e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua. Aleluia, vamos se alegrar na presença de Deus. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Aleluia. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Aleluia, glória a Deus. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu, glória a Deus. Oh, aleluia, vamos gritar na presença de Deus. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e cantando em tua presença. Aleluia.
Então eu direi: oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença, Senhor. Deixa essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Glória a Deus. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela. Nós cremos, Senhor, tua palavra nos diz isso. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare mais uma vez. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declare. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu
Quantas vezes nós achamos que a noite está longa, que aquilo que nós estamos passando não vai terminar. Nós achamos que nunca vai acabar aquele sofrimento. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Está difícil a situação e passa a noite e chega amanhã e o refrigério não vem. Talvez acaba piorando a situação e nós achamos que não vai ter mais sim. E passa mais o dia e passa mais a noite. E quando nós deitamos e entregamos a nossa vida a Deus, Ele nos dá o refrigério. E aquilo que passou, aquele sofrimento que nós achávamos que não tinha fim, Ele passa, Ele passou. E pela manhã nós vamos lembrar que o Senhor nos sustentou, que Ele nos deu mais um fôlego de vida, Ele nos deu mais uma oportunidade de adorar a Deus e de entregar a nossa vida nas mãos dEle. Então pode durar toda a noite, várias noites, mas quando nós entregamos a nossa vida para Deus, aleluias, o Senhor nos dá alegria, nos dá o refrigério. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Será que você pode declarar ainda que a figueira? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus, aleluias. A última vez para fechar, vamos declarar isso. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aplauda a Deus, aplauda o Senhor. E boa noite, irmãos. Shalom, graça e paz seja contigo, amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E sempre bom poder estar aqui diante do Senhor, diante dos irmãos, podendo celebrar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero aproveitar que você está de pé. Eu peço que você abra, por favor, sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Você que crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Carta aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 12. Carta, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, aos Filipenses, capítulo 4, verso 12. Se fosse nos nossos dias, ele poderia escrever a carta aos sorocabanos, né? Nós que moram em Sorocaba. Mas Filipenses capítulo 4, verso de número 12 da palavra de Deus. Você encontrou? Hoje de manhã já tivemos nosso estudo bíblico, né? Bem poucas pessoas, estou sentindo a falta das pessoas estarem participando do nosso estudo bíblico, da nossa escola bíblica. Deus abençoe. A escola bíblica aqui ainda há uma dificuldade um pouco maior, né? Devido à distância, mas a escola bíblica chegando assim na casa, né? A gente vê que é bem mais fácil. Então todo domingo às 9 horas da manhã nós temos normalmente a escola bíblica dominical sendo transportada aí para o teu lar. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 12. Você encontrou? Está escrito assim: sei estar abatido e sei também ter abundância, e toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como também
a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê nisso? Pastor, a palavra de Deus está estranha. Não, é essa mesmo. Feche seus olhos nessa hora. Feche seus olhos nessa hora. Coloca a mão assim à altura do teu coração. Coloca a mão à altura do teu coração. Senhor Deus, eu apresento, Pai, cada vida, Pai, que está aqui, Senhor, nessa noite, diante de Ti, Pai, diante da Tua presença, diante, Senhor, do Teu trono, Pai. Apresento cada vida que o Senhor Jesus comprou na cruz do Calvário. Deus, que a Tua palavra possa encontrar um lugar onde ela possa repousar, que ela possa encontrar, Deus, um coração, uma terra boa, Senhor, onde ela possa frutificar, onde ela possa, Senhor, com certeza fartar, Senhor, e os Teus filhos iam provar a Tua boa, perfeita vontade, aquela vontade agradável, e eles seriam abençoados por Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se assente, por favor. Se assente, por favor. Eu estava lendo hoje, meditando um pouco hoje à tarde, já meia-noite, a respeito de alguns livros da Bíblia, a respeito de algumas passagens, e meditando também no livro do Abacuque. Por esses dias eu tenho, não sei se os irmãos perceberam, a gente tem lá colocado, a gente sempre colocava assim algumas coisas daquilo que, de alguns acontecimentos da igreja, né, nos cultos, alguns estudos bíblicos. Mais de um tempo para cá, a gente viu a questão de necessidade de a gente estar também colocando algumas notícias daquilo que acontece na nossa cidade também, no nosso estado, país, alguma coisa lá no Oriente Médio, né? Nós somos cristãos, mas nós cremos que nós precisamos ser cristãos instruídos, né? Não simplesmente alguém alienado a todas as coisas, mas ser um cristão instruído a respeito daquilo, precisamos saber a respeito daquilo que está acontecendo na esquina da nossa casa, né? A respeito daquilo que acontece na nossa cidade e por aí em diante, principalmente o Oriente Médio, tá? Porque as coisas vêm de lá, lá é o centro do mundo, Jerusalém, centro do mundo, e o relógio de Deus. Então a gente precisa estar sabendo a respeito das coisas que estão acontecendo por lá também. E mais, voltando aqui, querido, para a palavra de Deus, apóstolo Paulo, por que eu falei isso? Porque muitas coisas estão acontecendo nos nossos tempos, muitas coisas estão acontecendo nos nossos dias, né? E às vezes a pessoa, ela sai de casa, alguém pergunta alguma coisa para ela a respeito até mesmo da cidade, ou da palavra, até mesmo do evangelho e da fé. Às vezes a pessoa tem a dificuldade de estar respondendo. Então nós precisamos saber responder, saber assim conversar com as pessoas a respeito daquilo que nós cremos e também do mundo onde nós vivemos, né? Mas olha só, querido, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando a respeito de vários tipos de sentimento. O apóstolo Paulo aqui, ele dirigindo a palavra à igreja de Filipos, ele fala a respeito de, é como se, por exemplo, nós pegássemos os salmos que foram escritos ali diretamente por Davi. Em alguns dos salmos, Davi, ele se encontra todo otimista, motivado. Em alguns outros salmos, às vezes no mesmo salmo, versículo posterior, às vezes ele encontra-se meio que abatido, mas daqui a pouco ele se levanta de novo, né? E algumas pessoas até talvez poderiam comentar a seguinte forma: mas como é que um homem segundo o coração de Deus poderia ter tanto sentimento variado dentro do coração? Mas há dias na nossa vida, querido, que nós acordamos exatamente dessa forma. Há dias que nós, se fôssemos resumir nosso estado, por exemplo, no mês, tem dia que a gente acorda dando um chute em demônio, mandando mal embora e todas as coisas. Tem dia que a gente acorda de cabeça baixa, quer falar com ninguém. Se ninguém chegar a nós, para nós está bom demais. É ou não é? Será que só tem um indivíduo aqui nesse lugar assim, ou até aqui tem gente mais assim também? Então, irmãos, o ser humano, ele é assim. Ele tem algumas coisas, alguns conteúdos dentro dele que ele mesmo desconhece, né? Mas o apóstolo Paulo aqui, querido, ele começa a falar assim a respeito de sentimentos. Olha só, e às vezes as pessoas, elas quando se entregam para Jesus, quando elas vêm ao evangelho, quando elas passam a ter encontro com Cristo, o conflito começa a gerar dentro dela mesma, porque além de ela não conhecer ela mesma, né? E a gente precisa se conhecer. Você conhece um pouco a respeito do comportamento humano?
às vezes a gente não conhece, e às vezes a gente estranha como é que a gente reage, né? Algumas pessoas até mesmo dizem o seguinte: se tal coisa acontecer comigo, eu faço isso, isso, isso. Faz nada, irmãos, faz nada. Quando acontece, a pessoa fica assim: aconteceu, e agora? Às vezes não faz não, porque a pessoa mesmo não se conhece, cada um muitas vezes não conhece o poder da reação, muitas vezes aquela coisa de momento. Então a palavra do Senhor é que ela mostra, querido, porque muitas vezes a gente entrega a vida para Jesus e acha, e imagina que tudo vai ser perfeito, que a abundância vai acontecer na nossa vida 24 horas por dia, mas o nosso Deus, como um bom Pai, Ele ensina tanto uma coisa como outra. Jesus, sendo vamos chamar assim, de nosso irmão mais velho, nosso amigo, mesmo sendo nosso Senhor, Ele nos ensina a ter momentos maravilhosos, mas Ele diz também: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Mas Ele não para por aí, Ele coloca uma vírgula, um espaço de tempo, e Ele diz assim: olha, mas tende bom ânimo. Porque a questão não é simplesmente aquilo que nós vamos passar na trajetória da nossa vida. A questão, querido, é que nós precisamos constantemente ter bom ânimo para passar pelas dificuldades, por aquilo que vai se apresentar diante de nós. Quantos aqui sabem exatamente aquilo que vai acontecer amanhã? Quantos sabem? Eu vou perguntar mais uma vez: quantos sabem exatamente aquilo que vai acontecer amanhã? Quantos sabem? Alguns poderiam dizer, né? Pastor, eu vi a previsão de tempo lá, falou que vai chover, mas nem previsão de tempo não dá para arriscar, irmão. E outra, é uma previsão. Se o homem fala que vai chover e Deus bota o sol lá, pronto, já não é mais aquilo. Ou seja, nós não sabemos exatamente aquilo que vai acontecer daqui a pouco. Ou seja, então, querido, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos, querido, que não há uma certeza dentro do nosso coração. Não há certeza, mas nós caminhamos dia a dia por incertezas. Mas a certeza que nós temos dentro de nós, querido, é que esteja nós passando pelo vale, ou esteja nós ali no monte, querido, o Senhor sempre vai estar conosco. É o que ele diz no livro de Salmos 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O nosso consolo, ele vem do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui, querido, sendo o maior de todos os missionários de todos os tempos, ele diz assim: olha, depois de ter passado por muitas aflições, por muitas lutas, muitos combates na vida, ele diz assim: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Às vezes a gente não sabe nem uma coisa nem outra, não, né? Por quando está abatido, a gente quer chutar tudo. E quando a gente passa a ter abundância, a gente se esquece de algumas coisas que nós precisávamos valorizar. Então às vezes a gente tem dificuldade de um lado, mas também tem dificuldade de outro. Ele diz assim: eu aprendi. Por quê, querido? Porque o apóstolo Paulo passou fome, ele passou necessidade, ele passou um momento de escassez, passou um momento em que ele foi desamparado pelos seus amigos, até mesmo por muitos irmãos. Mas houve momentos na vida dele também que ele se sentiu suprido, a necessidade dele foi suprida, os irmãos foram fiéis ali com ele, e a vida dele foi grandemente abençoada. O Senhor o honrou, em muitos momentos, ressuscitando, abençoando, curando, sarando, enfim, bem sucedido nas suas viagens missionárias. Mas ele continua dizendo assim: olha só, em toda maneira, não em alguma maneira, mas em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto na fartura como a ter fome. Como é que alguém vai estar instruído a ter fartura e a ter fome? E ele continua dizendo assim: tanto na abundância como a padecer necessidade. Porque quando nós falamos todas as coisas posso naquele que me fortalece, todas essas coisas que ele acabou de dizer, ele não está generalizando: todas as coisas boas eu posso porque ele me fortalece. Não, querido, os momentos de dificuldades da nossa vida, querido, é o que eu acredito que tem feito com que muitas pessoas acabem desistindo. Eu acredito que muitas pessoas, elas deixam de vir à igreja, percam esse prazer de ir à igreja, porque oraram muitas vezes seja por um emprego, seja por um relacionamento, seja enfim, por tantas coisas. E muitas pessoas acabam desistindo de Deus, achando que muitas vezes a porta não se abriu, porque Deus não queria abrir.
né? Mas muitas vezes a pessoa não lança a semente. Nós precisamos aprender a plantar, amém, querido? Quando você tiver uma semente na sua mão, querido, plante, semeia, porque a palavra do Senhor diz que aquele que ele olha para o tempo, ele não semeia e ele também não colhe. Então nós precisamos aprender a semear na presença de Deus. Precisamos aprender a ser fiéis no pouco, com a semente que nós temos, para que o Senhor possa nos abençoar nos tempos de escassez, amém, amado? Semear comunhão na presença de Deus, semear o nosso comprometimento com o Evangelho, semear em todos os lugares é assim, mano, todos os lugares é assim. Porque, por exemplo, irmãos, bom, eu vou falar a respeito de um ambiente que eu creio que é onde eu vivo a maior parte, né, que é o meu trabalho. Porque, por exemplo, no ambiente de trabalho, por exemplo, não basta simplesmente realizar a função. Não basta simplesmente, ainda que seja algo bem feito, trabalho bem feito, não basta simplesmente isso. Eu tenho que saber trabalhar em grupo, né? Trabalhar em grupos, tanto para ser ajudado como também para ajudar, compartilhar. Eu tenho, querido, que ainda que seja em um ambiente de trabalho, eu tenho que ter expectativa e mostrar expectativa para aqueles que são acima de mim, porque eles querem me ver assim. Eu estou trabalhando na indústria e estou estudando para ser médico, pastor Vera. Se o meu patrão saber disso, ele vai falar, então você vai vestir de branco em outro lugar. Ou seja, não vai combinar, isso não vai muito longe. Então nós temos que agradar todo o ambiente para que nós sejamos beneficiados futuramente. Ou seja, você entende o que acontece no reino dos céus, querido? Você entende o que acontece no reino dos céus? Quando nós entramos na questão, querido, de filhos de Deus, quando nós assumimos o papel de filho a partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus, é interessante, sim, claro, é interessante, é muito bom, amado, mas deixa eu falar uma coisa para você. A partir do momento que nós já chegamos a Deus, nós fazemos um pacto com o nosso Deus. Há uma necessidade de se achegar diante do Senhor, e não só de se achegar, mas realmente de crer que Ele existe e que Ele é abençoador de todos aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6 fala a respeito disso. Ou seja, como quem diz assim, eu preciso fazer média com os céus, para que os céus possam se abrir sobre a minha vida. Quando você deixa a sua casa um domingo, por exemplo, à noite, coisa que muitas pessoas não fizeram hoje. E quando você deixa a sua casa, por exemplo, num domingo à noite, por exemplo, e para estar aqui adorando ao Senhor, você abre mão de muitas coisas. Você sabe o que é isso, querida? Você está fazendo média, você está fazendo o teu nome no céu. Sei que algumas pessoas estão impossibilitadas, né? Pastor, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Pastor, mas eu tenho tanta atividade. Eu também tenho. Todos nós temos, né? Mas quantos aqui vão trabalhar amanhã? Quantos aqui vão trabalhar amanhã? Quantos têm atividade vão trabalhar amanhã? E eu creio que muitas pessoas que estão em casa também vão trabalhar amanhã. Por que a gente deixa de trabalhar, não deixa de trabalhar e a gente deixa de buscar a Deus? O que a gente está mostrando para Deus? Que Deus não é prioridade nas nossas vidas, não é? Então, com pequenas atitudes, a gente vai mostrando para Deus, não com palavras, a gente vai mostrando para Deus realmente o que é prioridade para cada um de nós. Ou seja, quando o Senhor diz para que nós venhamos a buscar a Ele, para que Ele se revele para nós, para que algo aconteça na nossa vida, é justamente, querido, muitas vezes os céus não se abrem para nós, porque parece que a gente não está em conexão com o céu. Mas o apóstolo Paulo disse assim, olha, eu aprendi, eu fui instruído em todas as coisas. E como é que Paulo foi instruído? Passando exatamente por esses momentos, passando exatamente por esses momentos, momentos de alto e momentos de baixo também. Não ele embaixo, não ele deixei de crer porque estou preso por causa do Evangelho, não, muito pelo contrário, até mesmo nas prisões, consolando os irmãos que estavam lá do lado de fora, até mesmo, querido, sendo açoitado, mas ainda assim levando a palavra de esperança para aqueles que estavam em liberdade. Essa era a vida do homem de Deus. E alguém poderia dizer assim, como é que ele pode falar de liberdade se ele está preso, querido?
as pessoas elas podem prender o corpo físico, mas a palavra de Deus ela nunca está presa, assim como está escrito. A pessoa ela pode prender o corpo físico, querido, mas a alma ela está livre, querido, porque Jesus um dia libertou, e ele diz: conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A prisão não é simplesmente, querido, aquelas grades que nós enxergamos, mas a maior de todas as prisões é quando nós não conseguimos nos mover para Cristo, é quando parece que algo nos prende e nós não conseguimos dar passo adiante, de encontro ao Senhor Jesus. Isso se torna uma prisão diante da pessoa. Ela não consegue caminhar, e olha tantos caminhando, mas ela não consegue caminhar, a vida parece que está emperrada, né? É certo que nós precisamos nos libertar de muitas coisas, muitas pessoas, querido, têm suas vidas aprisionadas a muitas coisas, e no mundo espiritual, nós precisamos nos desprender, nós precisamos no mundo espiritual, querido, aprender a dizer sim, e nós precisamos também aprender a dizer não, precisamos aprender a dizer vem, e precisamos aprender a dizer sai, em nome de Jesus. Precisamos receber aquilo que é bênção para as nossas vidas, mas nós precisamos também mandar embora tudo aquilo que não serve para cada um de nós. Nós somos 100% responsáveis por aquilo que entra na nossa casa, tanto no mundo físico como também no mundo espiritual. Somos 100% responsáveis por aquilo que entra na nossa casa, na nossa vida e até mesmo no nosso corpo físico. Nós temos essa responsabilidade. E a casa, ela tem que estar sempre bem. Amém, amada? A casa tem que estar sempre bem. Então o apóstolo Paulo, querido, nesses momentos ele diz assim, olha, nos ensinando, nos instruindo, porque a igreja de Filipe não tinha a mesma estrutura de que ele adquiriu. Ou seja, ele sabia que muitas pessoas, a partir do momento que eles passassem por escassez, com certeza eles iriam fraquejar na fé. Sabe quando a pessoa ela bate na porta, a porta não abre? Sabe quando a pessoa ela ora, parece que ela não sente a presença de Deus? Sabe quando ela vem até serve a Deus, até mesmo ora a Deus, até mesmo louva a Deus, até mesmo ouve de Deus, mas parece que ela não sente a Deus. Você tem alguma coisa errada, eu não sei, isso que eu não sinto mais aquela coisa gostosa, eu não sei o que está acontecendo comigo. Há momentos assim, irmãos, que nós precisamos, há momentos que nós vamos caminhando, parece que Jesus ficou para trás, ou ele já foi na frente, porque por mais que a gente se alegre em nós mesmos, mas muitas vezes não nos alegramos diretamente no Senhor. E quando nós conseguimos nos alegrar no Senhor, o nosso coração se alegra, sabe? A nossa alma se alegra. E nós encontramos muitas pessoas tristes nos nossos dias, dentro da casa, querido, que a alegria poderia ser gerada no coração. É como, por exemplo, se a pessoa estivesse passando fome ali dentro da casa do pão. É como se ela estivesse passando sede ali diante de um rio de água doce. Da mesma forma, sabe? Mas assim como está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nós cremos, querido, que o Senhor, Ele sempre tem um alimento, Ele sempre tem um sustento para as nossas vidas. Nós acreditamos, querido, que o Senhor é aquele que sempre tem o melhor para cada um de nós. Nós acreditamos, querido, que mesmo que nós somos falhos, mesmo que nós venhamos a ser falhos durante a caminhada, nós sabemos, querido, que o amor e a graça do Senhor, Ele é muito maior do que muitas vezes, querido, as aberrações que acontecem na nossa vida, muitas vezes os erros que acontecem na nossa vida. A graça, querido, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós acreditamos exatamente dessa forma, e que a graça do Senhor, ela possa abundar nas nossas vidas. Aí ele continua dizendo: eu posso todas as coisas. E quando ele diz todas as coisas, ele diz altos e baixos, naquele que me fortalece. Pastor, mas não precisa fortalecer para estar passando por momentos bons. E olha que precisa, irmãos. Quantas pessoas que elas perderam a essência, aquilo que elas tinham de mais precioso dentro delas, quando elas passaram a estar bem na vida.
Outras pessoas é o processo inverso. Elas perderam realmente quando elas passaram a estar mal na vida. Mas ele diz assim: olha, eu posso todas as coisas eu posso, porque eu sou instruído, eu posso tudo naquele, porque o Senhor, Ele me fortalece. Então significa que o Senhor, Ele pode fortalecer as nossas vidas, Ele pode renovar o nosso ânimo. Como assim cantamos: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ou seja, ainda assim, a possibilidade de nós nos alegrarmos no Senhor, a possibilidade, querido, mesmo que nós venhamos a olhar e enxergar tantas coisas, parece que vindo de encontro a nós, há a possibilidade de nos alegrar no nosso Deus. Primeiro porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, gozo, alegria no Espírito. Reino de Deus, querido, é nosso. Muitas vezes nós estamos num momento, querido, nós a sós com Deus, ali, querido, o reino de Deus é estabelecido quando chamamos o governo de Deus para as nossas vidas. Sabe, querido, quando nós buscamos, trazemos o reino de Deus, dizendo: Deus, reina na minha vida, eu não quero tomar o domínio das tuas mãos, Deus, que o teu Espírito sopre, Senhor, eu quero andar nessa direção, no sopro do teu Espírito Santo, no sopro do teu Espírito. Será que o Espírito Santo tem soprado, né? Nosso coração, nossa vida? Que o Espírito Santo, querido, venha soprar no nosso lar, venha soprar no nosso trabalho, venha soprar no nosso coração, na nossa alma. Que o Espírito Santo, querido, ele venha ativar algumas coisas que talvez estejam desativadas aqui dentro, porque os momentos de escassez, os momentos de luta, de tribulação da nossa vida, muitas vezes tem por tendência a apagar alguma coisa que existe dentro do nosso coração. Essa é a luta constante do cristão. Não perder, querido, a conexão com o céu, por causa daquilo que está acontecendo ao seu redor. Está passando por luta, querido? Vai glorificando a Deus. Está passando por tribulação? Vai glorificando a Deus. Está batendo na porta, está fechada? Vai glorificando a Deus. Está passando, querido, por momentos de perseguição? Vai glorificando a Deus. No trabalho está complicado, está emperrado algumas coisas? Vai glorificando a Deus. Nas casas não está muitas vezes do jeito que você gostaria que estivesse? Vai glorificando, vai louvando, querido. Perturbação constante, querido. Muitas vezes tem coisas que parece que vêm do inferno só para tirar paz. Querido, a nossa vitória não está, querido, na força do nosso braço, não está na nossa intelectualidade. Nós não vamos conseguir conquistar isso na universidade. Querido, a nossa vitória, querido, nós conquistamos o nosso íntimo com Deus. A nossa vitória nós conquistamos onde as pessoas não nos enxergam, lá no cantinho escuro do nosso quarto, ou no nosso momento que nós temos com Deus. Lá é onde nós conquistamos as nossas vitórias. Nós sempre comentamos aqui em casa, e comentamos por muitas vezes, a Bíblia já diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não é, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor inclina o coração quando ele fala do rei, ele está dizendo da autoridade maior, se for necessário, ele inclina para onde ele quer, ou seja, significa que o controle das coisas estão no Senhor. Então, mas as coisas não são pessoais, irmãos. Antes de o homem ser formado no pó da terra, ele já havia sido criado no mundo espiritual. Vários versículos antes de ele colocar a mão no pó da terra, ele disse assim: olha, Deus formou o homem, criou o homem, macho e fêmea, homem e mulher, assim Deus fez. Só lá na frente que Deus vai colocar a mão no pó da terra, no barro, na lama, e vai fazer o homem. Ou seja, as coisas primeiro começam a acontecer no mundo espiritual, depois elas passam a acontecer no mundo físico. Você percebe que na criação, eu estava comentando até sobre a criação no estudo hoje, você percebe que na criação Deus não cria terra e céus? Primeiro Ele cria os céus, depois a terra. Sempre na nossa vida as coisas começam pelo lado espiritual, pelo mundo espiritual. Antes de nós conhecermos, antes de nós termos um pai aqui na terra, querido, o Pai do céu, Ele projeta a nossa vida, para que a gente venha realmente ter vida. Antes que a gente venha conhecer a nossa mãe, Deus aponta lá um pai e a mãe, para que isso venha acontecer. Primeiras coisas começam a acontecer no mundo espiritual. Por isso que primeiro nós precisamos vencer as lutas no mundo espiritual.
para que depois elas possam se tornar físicas. Amém, querido? E às vezes a gente vê, né, tantas lutas físicas, e as pessoas, elas literalmente, né, partem para a luta, e a gente vê coisas assim que são absurdas, mas o campo de batalha não é esse. O campo de batalha não, porque quando a pessoa ela parte ali literalmente para a força do braço, a pessoa ainda não entendeu o que é o reino de Deus, a pessoa ainda não entendeu realmente o que está acontecendo. Mas a luta não é carne e sangue, mas a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores, ali nas regiões celestiais, espíritos familiares, espíritos que agem muitas vezes, assim como diz Salmo 91, a peste que anda atormentando. Aí está a nossa luta, e aí pessoas são influenciadas por isso. E aí a gente vê assim, tal pessoa, na verdade não. Quando Pedro, por exemplo, querido, eu já vou estar terminando. Quando Pedro, por exemplo, disse assim, vamos falar do lado humano, quando ele disse assim para Jesus: Jesus, o senhor não vai para a cruz, nós não vamos deixar o senhor ir para a cruz, nós vamos te defender, não vamos deixar o senhor ir para a cruz de modo nenhum, vou te defender até a morte. Jesus poderia falar: ô Pedro, para com isso, já te falei, Pedro, que não é bem assim, eu vou ter que ir para a cruz. Jesus não disse isso. Jesus sabia que a batalha era no mundo espiritual. Pedro estava sendo envolvido pelo outro lado. Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás. Não estava chamando Pedro de Satanás, mas estava falando, não estou falando isso não, mas ele estava falando com aquele que estava dentro de Pedro e que estava tentando influenciar o ambiente espiritual. Ou seja, Jesus sabia exatamente com quem ele estava lidando. E é por isso que quando a gente vai falar sobre batalha espiritual, a gente está falando toda sexta-feira. O que nós estamos mostrando, irmãos? Exatamente com quem estamos lidando, né? Por que quando nós falamos, irmãos, a respeito de algumas coisas que acontecem, né, e algumas pessoas têm até medo ou vergonha de comentar até mesmo, e elas continuam exatamente dessa forma? Por que quando a gente fala assim de coisas muito simples, mas às vezes não tão simples assim, porque tem pessoas que passam por problemas maiores, a gente fala de coisas simples, de exemplos simples, por exemplo, vê um vulto, sentiu algo assim ruim, ou tem medo disso, ou tem medo daquilo, tem medo do escuro? Por que quando a gente fala de coisas simples dessa forma, né, e a gente sabe que isso acontece no mundo espiritual, claro, isso é espiritual, mas por que quando a gente fala sobre isso, algumas pessoas já ficam retraídas? Imagine se a gente falar de coisas assim mais, né, pouco mais críticas. Mais ainda, querida, a pessoa vai se sentir retraída, porque quando a pessoa é levada por um momento de tentação, e ela está ali simplesmente, daqui a pouco ela está no meio daquilo, e ela acaba se entregando todas as vezes. Irmãos, você acha que alguém, por exemplo, sabe que algo é ruim, a pessoa vai para o lado ruim porque quer? Claro que não, mas ninguém quer, por exemplo, querido, ninguém quer levar um tapa no rosto todos os dias, ninguém gosta de chorar sofrendo por algo todo dia, claro que não, né? Masoquista, mas ninguém gosta exatamente disso. Mas algo aparece na frente da pessoa, algo, por mais que seja ruim, algo convence a pessoa de que aquilo que está diante dela, mesmo os olhos vendo que é ruim, mesmo assim a pessoa ela consegue entender que aquilo é bom, algo faz com que ela entenda que aquilo é bom, e a pessoa é atraída por aquilo, e a gente vê tantas coisas destruídas, tantos lares destruídos, exatamente por isso. Seja, e principalmente quando se fala a respeito de drogas, a respeito de vício, mas também a respeito de prostituição, a respeito de tantas coisas. E é interessante que a gente já viu isso, já viu essa história tantas vezes, mas ela continua acontecendo. Você percebe que quando algo é novidade, a gente até entende, a novidade, poxa, aconteceu, mas é a primeira vez que eu vi isso acontecer. Mas não, o mundo constantemente bate na mesma tecla, errando sempre da mesma forma, imaginando que isso é melhor, ou que isso pode ser solução para alguma coisa. Mas isso já aconteceu e deu errado. Não, mas comigo vai ser diferente. A palavra está escrita, ela não volta atrás, ela não pode ser mudada nem anulada.
ela é sempre a mesma. O fruto da árvore da ciência do bem e do mal vai estar constantemente diante de nós. Aquilo que nós podemos fazer e o que não podemos fazer vai estar constantemente diante de nós. Irmãos, nós sempre vamos ouvir um conselho dizendo vai, mas de um outro lado também pode ter ideia, pode ter certeza que a gente vai ouvir uma palavra dizendo não vale a pena. Nós sempre vamos estar, querido, na condição de Jairo. Jesus dizendo, vamos lá então na tua casa. Sempre a gente vai ouvir alguém dizer, olha, sua filha está morta, não adianta. Mas do outro lado, Jesus vai sempre dizer para nós também, creia, tenha bom ânimo, somente creia. A gente sempre vai ouvir essas duas vozes, mas aí entra o discernimento, aí entra a proximidade de Deus, para a gente ter sensibilidade no mundo espiritual. O que eu vou acreditar? Alguém perguntou uma vez para mim, é uma rodinha que a gente estava, a respeito de chamado. Eu vou encerrar com isso. Se os irmãos forem cantar mais um cântico, fica à vontade, tá? Alguém perguntou da seguinte forma, e a gente vai estar orando pelos irmãos. Alguém perguntou da seguinte forma: pastor, me diz uma coisa, só clareia uma coisa aqui dentro da minha cabeça, só clareia alguma coisa na minha mente. Eu disse, pode falar, se puder responder. Aí ele falou assim, chamado. Eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho algo assim dentro de mim, mas assim, falou, Deus não fala com a gente? Eu disse sim, com certeza. Mas, por exemplo, eu vou na igreja, um momento Deus está falando sobre missão, eu saio de lá já me achando missionário. Ele falou, daqui a pouco eu vou ouvir um seminário de louvor, eu já saio da igreja cantando. Mas daqui a pouco eu vou ouvir uma outra palavra direcionada ali, a libertação, eu já quero sair expulsando demônio. Pastor, e o meu chamado, qual que é? Eu falei, sim, todos os dias você vai ouvir uma palavra diferenciada. Mas o único que pode testificar aquilo que vai estar no teu coração, e o único que pode confirmar realmente aquilo que tem para a sua vida e o que é para a sua vida, é Deus. Porque Ele é que convence você a respeito daquilo que Deus, a respeito daquilo que o Pai quer para você. Então o Espírito Santo, Ele vai convencer, vai trazer exatamente cada pessoa do seu lugar, porque aparentemente todas as pessoas ouvem a mesma coisa, mas no coração elas recebem diferente. E aí onde é o trabalhar do Espírito Santo de Deus. De repente você pode entender, pastor, eu entendi a palavra assim, então eu vou crer assim. O Espírito Santo de Deus é aquele que transporta a palavra no coração, da maneira com que a pessoa ela tem necessidade. O homem, ele pode até falar no coletivo, mas a palavra de Deus, ela chega no individual, ela chega no pessoal, e Ele trata cada um conforme a sua necessidade. Eu poderia estar sentado aí, a minha necessidade é diferente da tua, nós poderíamos aparentemente estar ouvindo as mesmas coisas. Pode ser que eu fique com uma frase daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, mas exatamente aquilo que Deus muitas vezes tem para mim naquele momento, naquela noite, e é isso que eu vou carregar. Pastor, eu queria ver fogo caindo do céu, eu queria pá. Talvez Deus vai falar com você através de uma brisa. Mas eu queria ver um clarão assim, sabe, um clarão como que um raio, um negócio assim desse. Pode ser que Ele fale contigo durante o choro que dura uma noite inteira. Pode ser que sim. Tem gente que conversa com Deus o dia inteiro, e Ele fala como se estivesse falando com alguém, e o cara está falando. Tem uns irmãos lá, querido, que você passa assim, tem hora que eu passo, eu fico olhando, eu falo, o que esse cara está? O cara está gesticulando, meu. Pessoa de Deus, está gesticulando. Eu falei, rapaz, a conversa está boa aí. De máscara, né? Você vê só uns movimentos assim, tá, mas o cara está gesticulando assim, então eu falei, rapaz, que intimidade que é essa? Cada um ali na sua liberdade, mas a liberdade, ela precisa existir, ela precisa acontecer. Se coloque de pé nessa hora, se coloque de pé nessa hora. Estou instruído em todas as coisas, estou instruído em tudo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas coisas nós podemos em Deus, né? Quantas coisas nós podemos em Deus? Nós podemos em Deus na hora da enfermidade,
Nós podemos em Deus na hora das lutas, nas horas das adversidades, nas horas em que muitas vezes parece que aquilo é maior que nós. Nós vamos continuar acreditando que nós podemos o Senhor. Nós podemos o Senhor quando muitas vezes nossos olhos não enxergam nada, mesmo assim nós conseguimos poder no Senhor. Querido, daqui a pouco a gente vai estar fazendo pedido de oração. Irmãos, mas nós aprendemos algo aqui dentro de casa. Nós aprendemos algo. Que as coisas de Deus, elas vão acontecer na nossa vida. Na nossa vida. O apóstolo Paulo foi mais que vencedor, mesmo aos olhos dos homens, sendo um derrotado, porque foi decapitado. Mas foi o mais que vencedor. Mas ele deixou de viver os sonhos dele. Sabe para quê, querido? Para viver os sonhos de Deus. Os sonhos que Deus tinha projetado para ele. E nós aprendemos aqui, querido, em casa, nós sempre falamos a respeito disso. Que o Senhor vai nos fazer vencer. Exatamente quando nós deixarmos o nosso sonho de lado. Quando deixarmos nosso conforto de lado, deixarmos nosso comodismo de lado, deixarmos a nossa casa no domingo, seja no sábado, seja numa quinta, de lado, e nós realmente olharmos o Senhor como solução para as nossas vidas. Se nós soubéssemos que o Senhor fosse voltar hoje, qual seria a nossa expectativa, irmãos? Eu acho que tinha que entregar senha para entrar na igreja, porque, meu Deus, ia ter gente sentada no chão por tudo quanto é lado. Mas pode ser que ele volte. Nós estamos dentro do tempo e pode ser que ele volte. Consta, hoje mesmo eu estava lendo no jornal a respeito de mão estendida lá no Oriente Médio. Lá no Oriente Médio. Sabe, fortalecendo união com os Estados Unidos, dando apoio para os Estados Unidos. Eu falei, rapaz, isso aí é sinal da vinda. Estamos exatamente nesse tempo. Quando a gente fala a respeito de tempo, irmãos, nós falamos de frieza no coração, sabe? O amor de muitos se esfriaria exatamente no tempo da vinda de Jesus. O que te parece? Quando alguém diz assim, você vai na igreja? Ah, não sei, acho que não vou hoje não. O que te parece, irmãos? Se Jacó, quando viu o anjo, sentiu algo da parte de Deus, ele disse, esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. Sabe, o que parece, irmãos? É nós lutando contra nós mesmos, contra algo que muitas vezes tenta nos invadir, tenta invadir nosso coração. Então, querido, mais cedo ou mais tarde, pode ser que muitos vão nos procurar aqui, e não vão encontrar, Pastor, mas eu vim na igreja, irmãos. Isso não é quase nada. Nosso coração precisa estar naquilo que nós fazemos, para que nós tenhamos esse reconhecimento no céu. Nosso coração precisa estar naquilo que nós fazemos. O fazer, bom, outro faria também, mas nós precisamos amar realmente o que nós fazemos, e nós precisamos fazer realmente para o Senhor aquilo que nós fazemos. Estaremos orando também nessa noite pela Júlia. Estaremos colocando ela diante do Senhor. Está com dor de cabeça. Júlia, oi, Júlia, né? Tá. E estaremos apresentando a Júlia diante do Senhor. E eu quero pedir, querido, eu sei que quando a gente fala em oração, irmãos, quando a gente fala em oração, é algo assim tão, puxa, oração, eu não tenho assim, muito assunto para falar com Deus, eu não sei bem o que eu falar com Deus, 5 minutos para mim já é muito. Oração, eu fico todo assim, meio sem jeito quando eu falo em oração. Eu estava conversando com o meu pastor essa semana, com outro pastor, aquele que me batizou, a respeito de quando eu cheguei na igreja. Ele foi aquele que me ensinou a orar. Eu conversei com ele, lembrei ele disso. E ele falou assim, rapaz, eu não sabia disso, eu nunca tinha dito isso para mim. Eu falei, pois é, eu nunca te disse isso, mas sempre ficou isso guardado, gravado no meu coração. Sempre guardado no meu coração. O Senhor foi a pessoa que me ensinou a falar com Deus, primeira vez. Então, obrigado por tudo, né? Então eu queria que, por favor, se tiver possibilidade de você vir aqui à frente, enquanto você vem, os irmãos vão louvando a Deus, enquanto você vem aqui à frente, para a gente estar encerrando esse culto, orando em família, tá bom? E orando uns pelos outros. Chama minha esposa aqui na frente, chama o pastor aqui na frente,
para a gente estar orando a Deus, para a gente estar apresentando em família diante do Senhor. Amém, querido? À frente, se achegue mais. Pode se achegar. Em nome de Jesus. Se achegue. Nosso amigo Santo Espírito. Se você tiver liberdade, pode fechar seus olhos enquanto louvamos ao Senhor. Feche seus olhos, louvando ao Senhor. Venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem. Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor. Nosso amigo Santo Espírito. Esperamos pelo seu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Sabe, querido, as coisas elas vão parar exatamente onde a gente coloca elas, sabe? Onde você gostaria que a sua família estivesse exatamente agora? Onde você gostaria? Então eu te peço, querido, nessa hora, gostaria que você colocasse a tua família diante do Senhor. Eu vejo nos dias de hoje, querido, muitas pessoas idolatrando família, idolatrando esposa, idolatrando filho, idolatrando casa. Amado, a minha esposa, abre os seus olhos um pouquinho só. Abre os seus olhos um pouquinho só. Abra seus olhos um pouquinho só. Eu sei muito bem que eu não estou em primeiro lugar no coração da minha esposa. Ela sabe também que no meu coração ela não está em primeiro lugar. Mas o primeiro lugar é de Jesus.
ela sabe muito bem disso. Muitas vezes nós abrimos momentos de comunhão e de união que nós poderíamos estar juntos, e nós acabamos dedicando ele ao Senhor, porque o Senhor é a primícia para as nossas vidas. Então, onde nós colocamos as coisas, elas realmente ficam. Então, querido, quando você entregar a sua família diante do Senhor, entregue como prioridade, porque a esposa não é minha simplesmente, mas eu estou ajudando ela a caminhar para Cristo. E ela da mesma forma. Os filhos não são meus, irmãos, mas nós estamos criando e educando ele, ensinando ele no caminho da verdade. É só isso, irmãos. Nosso companheiro. Mas o Senhor pode levar ele em missão, não sei, para lugares onde, se o Senhor quiser levar, bom, é dele, não é nosso, sabe? A família é um bem que nós simplesmente estamos cuidando dela, simplesmente isso. Então eu queria que quando você apresentasse tua família diante do Senhor, você apresentasse como um grupo de pessoas que está aqui, sabe? A Paula Vitor, pastor, como um grupo de pessoas que está aí, que mora debaixo do mesmo teto que você, mas são pessoas que caminham com você, que você precisa ajudar nos momentos de dificuldade. Sabe, a gente tem um costume muito de dizer isso, né? Olha, muita coisa que tira a pessoa da presença de Deus. Deixa eu aproveitar esses minutinhos. Quando eu só olho os defeitos dela, sabe? Quando eu só olho os defeitos dela, sabe o que eu estou fazendo, querido? Eu estou trazendo uma desmotivação. Eu preciso ajudar ela na dificuldade dela. Então, querido, a família é para ser reestruturada, sabe? O Senhor não precisa de uma esposa atiradora de pedra, precisa de uma esposa que edifique uma casa. E o Senhor não precisa de um general dentro de casa, Ele precisa de um sacerdote no lar, de um sacerdote, alguém que intercede, que abençoa, que instrui a família no caminho que deve andar. Isso que o Senhor precisa. O Senhor procura nos lares. O Senhor precisa de filhos que obedeçam os pais, e precisam aprender a obedecer os pais através daquilo que nós ministramos ao coração. Então, querido, quem nós somos, né, dentro do nosso lar? Qual é o nosso papel na nossa casa? Qual é o nosso papel? Nós temos um papel e uma função dentro da nossa casa, que nós possamos realmente exercer. Tá bom, querido? Então nós vamos orar ao Senhor, colocando toda a nossa família diante do Senhor, apresentando realmente nossa família diante de Deus, crendo que o Senhor vai dar sabedoria para nós administrarmos nosso próprio lar. A coisa mais difícil, irmãos, que tem para administrar não são finanças, mesmo em tempo de crise, não são finanças. Pastor, meu dia ele falou um negócio para mim, eu falei, esse homem está cabelo branco já, não sei se eu acredito muito nisso não, mas ele me chamava carinhosamente de Paulinho, pastor Paulinho. Ele dizia assim: é legal, interessante você trazer uma boa palavra, mas essa não é a parte mais difícil. A parte mais complicada que existe, seja entre pessoas, igrejas, seja em casa, em administrar fazer uma boa palavra. A parte mais difícil é você administrar as pessoas. Essa administração difícil. As finanças, você sabe que 50 é 50, 100 é 100. Está escasso, mas a gente sabe, né, que é assim, cada um não muda. Mas hoje ela é uma, amanhã ela é outra, e só o Senhor sabe. E aí entra a flexibilidade, a sabedoria que Deus vai nos dar, né, dia após dia na caminhada cristã. Então nós estaremos apresentando esses nomes diante do Senhor, mas eu gostaria que você apresentasse tua vida, eu gostaria que você apresentasse tua família diante do Senhor. Alguns probleminhas estão acontecendo, as coisas não estão do jeito que você gostaria que estivesse. A palavra do Senhor diz que não vai haver, querido, peso maior do que aquilo que nós podemos carregar. Se nós estamos passando por algumas coisas, é porque o Senhor está tratando em primeiro lugar conosco, e Ele sabe que nós podemos suportar. Então a nossa resposta daquilo que nós buscamos, ela está no Senhor, ela sempre vai estar no Senhor. Então com que força que nós vamos buscar para encontrar, para arrancar essa resposta de Deus, né? Com que força que nós vamos buscar?
impacto que nós vamos causar no céu com a nossa vida cristã, para a gente arrancar essa resposta de Deus. Então eu gostaria que você apresentasse a sua família diante do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos, Deus, nessa hora, Pai, poder te louvar. Nós queremos, Deus, nessa hora, Senhor, como sempre, poder te agradecer. Não, Deus, te agradecer, Senhor, porque está tudo perfeito, mas te agradecer porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não te agradecer, Senhor, porque está como nós queríamos, mas de saber que o Senhor sempre tem algo programado, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam, e nós cremos, Deus, que tantos e tantos acontecimentos, Deus, com certeza estão cooperando para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa caminhada cristã. Pai Santo, nós colocamos, Pai, nossas famílias, Pai, diante do Senhor. Eu apresento, Deus, em especial aqui, a vida da Ana Paula, a vida do Paulo Vitor, Senhor, a vida da pastora. Eu coloco a minha vida, Pai, diante do Senhor. Não vivemos em um lar perfeito, mas vivemos em um lar onde queremos te agradar e queremos atrair, Deus, a tua presença. Abençoa o nosso lar, abençoa a nossa casa, que o teu escudo, que a tua proteção, Deus, esteja sempre conosco, Pai, em nome de Jesus. Deus, que embora muitas coisas entristeçam, que a tua alegria possa fazer parte do nosso dia a dia, Pai. Assim, Deus, como também, Senhor, na qualidade, Deus, de sacerdote, na qualidade, Deus, de representante do Senhor, daquele Deus que ministra sobre o seu povo, Pai, eu ministro sobre cada família, Pai, nessa hora, Deus, a tua paz, Deus, eu ministro, Pai, nessa hora, Deus, o teu livramento, Pai, o teu cuidado, Pai, o coração dos teus filhos, Pai, estejam sempre, Deus, incendiados por ti, que a sensibilidade, Deus, oh Pai Santo, no ouvir a tua voz, Senhor, esteja sempre, Pai, aguçada, Senhor, sempre acesa, Pai. Quando os teus filhos, Pai, ouvirem, Deus, a tua direção, quando sentirem o teu sopro, Pai Santo, que eles possam, Deus, caminhar, Pai, na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ouvir o sim deles, Pai, quando o Senhor dizer a quem enviarei, seja para interceder, seja para fazer a tua obra, seja para abençoar o lar. Pai Santo, nós, Deus, invocamos, Pai, aqui nessa noite, Senhor, nós declaramos, Pai, nós profetizamos, nós liberamos, Deus, palavras sobre o teu povo, Pai, oh Senhor, que aqui, Senhor, haja, Senhor, pessoas espontâneas, que aqui, Senhor, haja, Senhor, pessoas intercessoras, que aqui, Senhor, no nosso meio, Deus, haja, Senhor, venha se levantar pessoas abençoadoras, Senhor, pessoas que venham se levantar, Deus, em teu favor, Pai, abençoando, Pai, vidas em nome de Jesus. Como também, Senhor, nós apresentamos, Pai, diante do Senhor, a mãe da Sônia, Deus, que o Senhor, Deus, possa estar atuando, Pai, entra, Senhor, naquele hospital e toca, Deus, na vida dela. O Senhor está aqui, mas o Senhor também está lá, Pai, em nome de Jesus. Todo o poder nos céus e na terra pertence a Ti. Isso para o Senhor não é nada, mas nós oramos, Pai, reivindicamos a saúde de Deus sobre a vida dela e colocamos ela na Tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós colocamos, Pai, diante do Senhor, Deus, a vida da Júlia, Pai, e a vida, Senhor, de tantas outras pessoas, Pai, que estão conosco. Nós colocamos, Pai, diante de Ti. Deus, só o Senhor, Deus, pode curar, só o Senhor, Deus, pode tocar, só o Senhor, Deus, pode levar a paz, Deus, no lar, onde há momentos, Deus, onde a destruição, Senhor, nos nossos dias parece que é algo tão comum, onde tantos matam, tantos buscam destruição, mas o Senhor é aquele que veio edificar o lar, Senhor. O Senhor nos trouxe, o Senhor plantou nós nesse lugar, para nós, Senhor, produzirmos frutos e frutos dignos de arrependimento. Então nós ministramos, Pai, nessa noite sobre cada vida, Pai, sobre, Deus, cada pessoa, Senhor, que está aqui nessa noite, para que nós tenhamos sensibilidade de o que fazer quando o Senhor vem, quando o Senhor chega, Deus, a cada um de nós, Pai, nessa hora, em nome de Jesus. Faz de novo, faz de novo, que o teu povo clama a Ti. Faz de novo, faz de novo, que o teu povo clama a Ti. Faz de novo, faz de novo, que o seu povo clama a Ti. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui?
gente já vai estar encerrando. Sabe, querido, quando a gente cuida das coisas exatamente como elas são, quando a gente cuida das coisas exatamente quando elas são, quando elas chegam até nós, a gente entende que não é para mudar. Quando, por exemplo, a gente estava diante do juiz, todo cabeludão, mas ele perguntou assim para nós, né? Se a gente queria ser fiel um ao outro, se a gente queria se amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Na pobreza, na riqueza. Por enquanto a gente está se amando na pobreza, porque a riqueza ela disse que vai chegar, mas não chegou ainda não. Mas enfim, foi isso que aconteceu. Nós dissemos que sim. Se nós permanecemos nessa aliança, assim como nós fizemos a promessa lá diante de um homem, diante de Deus, nós cremos, querido, que o nosso relacionamento vai ser alimentado e vai ser sustentado, e ele vai sobreviver até que a morte nos separe ou até o arrebatamento. Se nós tratássemos os nossos filhos, sabe quando a mulher fica grávida? Sabe o que aconteceu quando ela ficou grávida? Fez o exame, o teste, meu Deus, irmãos, na hora, sabe qual foi a primeira reação? Pega essa mão aqui, ó, vamos abençoar, vamos orar. Olhando para o teste, tá grávida, tá, então vamos orar. Nós passamos a orar, desde aquele momento nós abençoamos, desejado, carregava com todo cuidado assim, sabe? Mas será que o cuidado hoje tem sido o mesmo? Então algumas coisas mudam, algumas coisas são perdidas com o tempo. As sujeiras do mundo vão muitas vezes atrapalhando a nossa visão, sabe? Assim como também a palavra de Deus, a gente cria porque cria e queria crer. Tem dia que a gente crê, tem dia que parece que a gente não crê, tem dia que a gente vai pensar, será que a gente crê mesmo ou não? Crê da mesma forma, querido, voltando sempre ao primeiro amor, crendo que Deus, Ele é tudo para as nossas vidas. Amém, querido? Amém, amado? Então, querido, se firma no Senhor, se firma na presença de Deus. Deus, Ele é tudo para você. Deus, Ele é tudo para você. Querido, sem Deus nós não somos nada, não valemos, não temos valor nenhum, não temos valor nenhum sem Deus. Nós estamos na presença do Senhor porque Ele é o único que colocou valor dentro de nós, que é a tua presença, que é o teu Espírito Santo, e nós nos sentimos bem com isso. Então, querido, Deus, Ele é tudo para você, Ele é tudo para nós. Então, a todo custo, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos permanecer na presença de Deus. Amém, amado? Então, seja o Senhor. Fecha seus olhos nessa hora, fecha seus olhos, tua mão assim na posição de receber, fecha seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por cada vida, Pai, te agradecer, Senhor, pelos pastores, pelos músicos, pelos cantores da tua casa, pelos teus filhos, Pai, que vieram te adorar. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Leva-nos, Deus, em paz e segurança para os nossos lares, guardando e sustentando, Pai, as nossas vidas na tua presença e nas tuas mãos, na concha das tuas mãos, Pai. Nós te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus esteja contigo e permaneça contigo todos os dias da tua vida, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, tua mão alta da tua cabeça será como óleo precioso descendo sobre as suas vestes. Irmãos, tem um cafezinho lá, tá bom? Libera a palavra de bênção para a pessoa que está ao teu lado, dá um abraço nela, e lá atrás tem um cafezinho, tá bom? Para abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Abençoe, querido.